Coloque em pé. O salmista nos fala, um dos seus salmos, aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Outro salmo diz, louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus, fica-lhe bem o cântico de louvor. Os salmos nos falam que é bom louvar ao Senhor. E louvar ao Senhor não é apenas com a parte de cânticos. Todo culto é um louvor ao Senhor. Mas nesse momento nós vamos responder a Deus as mensagens que já ouvimos da sua palavra, através de cânticos, cantando a Ele, louvando, expressando a Ele, através da música, a nossa alegria de estar na presença dEle. Então, faça desses cânticos uma expressão da sua alma, do seu coração, desejo da sua alma de adorar o Senhor, de responder a Ele, aos textos lidos até aqui.
nosso Deus, diante da Tua presença, Pai, nós somos imensamente agradecidos por estarmos aqui na Tua casa nesta noite. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, e nós Te colocamos, ó Deus, diante do Teu trono de graça, as nossas vidas, o nosso coração. Assim como entoamos esse louvor, ó Deus, que é mais uma oração, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, ó Deus, perdoar as nossas falhas, que são tantas, ó Deus, para que o Senhor receba a nossa adoração, para que o Senhor receba o nosso louvor, ó Deus. Nós Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada pessoa aqui representada, pelas famílias, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, cada dia mais colocar em nosso coração a vontade de servir ao Senhor, que cada dia mais, ó Deus, nós possamos ter sede do Senhor, que nós possamos crescer na Tua palavra, ó Deus, que nós possamos invocar o nome do Senhor, não só nas dores, nas aflições, nas angústias, ó Deus, mas em todos os momentos da nossa vida, que a nossa vida seja um culto de adoração ao Senhor, que as nossas atitudes, ó Deus, provindas do nosso coração, sejam traduzidas através dos nossos atos, que sejam reflexos da Tua palavra, do Teu amor. Esteja conosco, ó Deus, nesta noite. Abra os nossos ouvidos, o nosso coração. Desvenda-nos, ó Deus, tira a nossa máscara. E que o Senhor esteja conosco nesta noite. Que a Tua palavra, ó Deus, se achegue e fique, ó Deus, criando raízes em nós. Que nós possamos cada dia mais, ó Deus, crescer na Tua palavra. E é em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Palavra o pastor da igreja. Nós vamos ler Colossenses capítulo 2, versos 6 e verso 7. Colossenses, capítulo 2, versos 6 e verso 7. Nos diz assim a palavra de Deus. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Vamos orar. Senhor, nós já lemos a Tua palavra, onde invocamos o nome do Senhor, já fomos também exortados pela leitura do texto que nos mostra que devemos ser santos, e nós já confessamos os nossos pecados como igreja do Senhor. Nós já cantamos em resposta a esse texto e ao perdão do Senhor, nos alegrando na Tua presença através desses cânticos espirituais. Cantamos que o único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder é Cristo. E agora, Senhor, nós desejamos ouvir o que o Senhor tem a nos ensinar esta noite. Nós queremos aprender do Senhor. Nós queremos sair daqui diferentes. Portanto, Pai, somente o Teu Espírito Santo, que pode nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Somente o Espírito do Senhor pode mudar a nossa mente. Somente o Espírito do Senhor pode quebrantar os nossos corações. Somente o Espírito do Senhor pode crucificar o nosso eu na cruz. Que esta noite o Senhor faça isso. Que esta noite o Senhor nos remova internamente. Que o Senhor nos confronte. Que o Senhor transforme. Que o Senhor nos leve ao arrependimento. Que o Senhor nos faça sair daqui diferentes. Que o Senhor nos leve à humildade diante do Senhor e diante de uns dos outros. De tal forma, Senhor,
Que o nome do teu Filho seja honrado através da nossa vida. Que o nome do teu Filho seja glorificado através de nós. Usa, Senhor, o teu servo como instrumento nas tuas mãos. Apesar das suas limitações e dificuldades, que o Senhor o fortaleça e use para a glória de Cristo Jesus. Que o Senhor fale através dele, através da exposição fiel da tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Paulo estava preocupado com a igreja de Colossos, porque ele sabia que naquela igreja, que embora ele não a conhecesse, ele sabia por Epáfras que aquela igreja estava sofrendo influências dos gnósticos, que estavam pregando uma filosofia completamente distante da palavra de Deus. Os gnósticos ensinavam que o crente não peca, que não há necessidade de arrependimento, que Cristo não encarnou, e que não importa o que se faça com o corpo, o importante é adquirir um conhecimento elevado de Cristo. Os gnósticos se sentiam mais importantes do que os outros. Eles achavam que eles estavam num estado espiritual, de um conhecimento elevado, que os outros crentes não iluminados, segundo eles, não havia ainda alcançado. Também havia naquela igreja uma outra preocupação para Paulo. Alguns judeus convertidos a Cristo, que queriam que os gentios daquela cidade de Colossos vivessem como judeus. E aí então eles queriam guardar as festas judaicas, queriam criar legalismos, criar sistemas humanos para julgar os outros. E Paulo então prega contra isso, e ele diz: estas coisas não produzem piedade, estas coisas não promovem santificação, estas coisas não nos tornam melhores. Ele fala dos gnósticos, dizendo que eram filosofias vãs. Por isso o apóstolo Paulo, nesta carta, ele enfatiza muito a pessoa de Cristo. Ele mostra que Cristo é o dono da igreja, Cristo é o Criador dos céus e da terra, Ele é a primazia de todas as coisas, Ele é o digno de toda honra e glória, e, portanto, esta igreja deveria fundamentar-se nele. O apóstolo Paulo tem uma pregação cristocêntrica em todas as suas cartas, mas nesta aqui é uma das cartas que Paulo mais fala de Cristo. Porque, na realidade, aquelas doutrinas pecaminosas, aquelas práticas erradas dentro da igreja, elas estavam, na verdade, desonrando a Cristo. É isso que Paulo quer mostrar, porque todas as vezes que a igreja, ela foge o padrão de Deus, quando ela peca quando ela vive de uma forma errada, ela está, na realidade, afrontando Cristo. Está afrontando o dono da igreja. Então Paulo vai mostrar exatamente isto. Ele vai dizer para esses irmãos, o verso 4, se você observar aí, do capítulo 2, ele diz assim: assim digo para que ninguém vos engane com raciocínio falazes. O que eram os raciocínios falazes? Eram os raciocínios ou os pensamentos gnósticos. Ele fala: ninguém engane vocês com muita conversa, com muita filosofia, com muito pensamento místico. Não se enganem com estas coisas, isto não é de Deus. No verso 8 ele fala: filosofia e vãs sutilezas. Então Paulo está combatendo exatamente isto. E aí então nós temos falado, baseado nesta carta, nesse texto, edificados em Cristo. E nós já falamos o que isto envolve. Envolve andar em Cristo. O que é ser edificado em Cristo? Envolve andar em Cristo, enraizados em Cristo. E agora nós vamos ler o verso 7, versos 6 e 7, para que a gente possa entender nosso terceiro aspecto. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele,
nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Terceiro aspecto que nós vamos abordar, na realidade, está ligado ao tema geral, que é edificados em Cristo. O que isso implica ser edificado em Cristo, que é o ponto central desses dois versos, que é o assunto dos dois versos, que é algo que forte nesses dois versos. Primeira coisa, quando nós olhamos essas expressões, radicados, edificados e confirmados, essas expressões, na gramática que foi usada aqui, ela traz a ideia de algo constante, de algo diário, de algo que deve continuamente fazer parte da vida do crente. Não é algo que se fez ontem e não faz hoje, faz amanhã e faz outro dia, mas é algo que na realidade envolve todos os dias da nossa vida. Então o que o texto está nos ensinando é que andar em Cristo é andar nele radicado, edificado e confirmado. E andar em Cristo, nele edificado, é algo que nos ensina bastante verdades acerca disso. Primeira ideia que nós podemos dizer é que literalmente a palavra edificados é construir sobre alguma coisa. E aí você vai dizer, é lógico, isso é óbvio. A própria palavra em português já traz esta ideia, é verdade. Mas é importante dizer que o que no português não traz é que edificados só ocorre depois que andamos nele. Isso o português não traz. Só é possível eu ser edificado nele se eu andar nele. Portanto, andar nele é o verbo principal do texto. Eu ando nele, e aí então eu ando nele o quê? Radicado, alicerçado, edificado e confirmado. Mas eu só posso andar nele alicerçado, eu só posso ser alicerçado nele, edificado nele e confirmado nele se eu andar nele. É isso que o texto quer dizer. Agora, edificar sobre algo é o que o termo diz isoladamente. Mas edificar sobre o quê? Sobre Cristo. Porque o verso 7 aí, no domingo anterior, nós abordamos o que quer dizer radicados. E radicados traz a ideia de alicerce. Ou traz a ideia daquela árvore plantada, que nós também falamos. Mas no texto aqui, mais adequadamente, o uso dele é alicerce. E o alicerce é Cristo. Ele é a rocha eterna. Ele é o nosso fundamento. E é sobre este alicerce que nós edificamos a nossa vida. É sobre este alicerce que a igreja é construída. Vamos pensar um pouco mais sobre isso. O apóstolo Paulo diz o seguinte, em outra carta: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Efésios 2, verso 20 a 22. O apóstolo Paulo, em Efésios 2, verso 20 a 22, ele fala que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, e Cristo é a pedra principal. Já expliquei muitas vezes isso para a igreja, mostrando que aqui é o seguinte: o alicerce é profetas do Antigo, apóstolos, Novo Testamento, e Cristo é a pedra principal, que alinha todos eles. De tal forma que o que Paulo está dizendo é que nós somos construídos sobre as Escrituras, e Cristo é a pedra principal das Escrituras. Ele é o centro das Escrituras. Então o que Paulo está dizendo é que nós somos construídos e edificados sobre este alicerce. E aí quando você olha então em Colossenses, quando ele fala nele radicados, você vai entender então que nele radicados está relacionado a Efésios 2, de 20 a 22.
Mas ainda Paulo diz em Efésios 2, de 20 a 22, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus e em espírito. Então Paulo diz que nós somos edificados sobre ele, sobre Jesus, para a morada de Deus em espírito. E o que Paulo está dizendo em Colossenses é a mesma coisa, o que ele está resumindo aqui. Nós somos edificados sobre Jesus para a morada de Deus. Agora, o que é esse edificar em Cristo? Biblicamente. Se você olhar então, vamos ter uma panorâmica bíblica. Na peregrinação, na saída do povo do Egito, até Davi, Deus congregava no meio do povo no tabernáculo. O tabernáculo era uma representação visível da presença de Deus no meio do povo. Tanto é que quando na peregrinação a nuvem ela repousava sobre o tabernáculo, o povo acampava. Quando ela levantava, o povo levantava o acampamento. Mostrava a presença de Deus. Somente os sacerdotes e os sumos sacerdotes entravam no santo e no santo dos santos. Depois é construído o templo por Salomão. E agora em Jerusalém é adorado o Senhor no templo. O templo agora representa essa comunhão de Deus com o seu povo. Essa morada de Deus com o seu povo, através do templo. Mas isso foi distorcido com o tempo, ao ponto que o povo estava pensando o seguinte, de Israel: Deus habita no nosso meio e Ele nunca vai deixar que os inimigos destruam o templo. E aí Deus permitiu que o templo fosse destruído com os babilônicos. O templo foi reconstruído depois com Zorobabel. E aí então, aquele templo novamente tornou-se um simbolismo da presença de Deus no meio do povo. O Senhor Jesus disse que aquele templo seria destruído e reconstruído em 3 dias. É interpretado esta fala de Jesus depois, que ele estava se referindo ao seu corpo, onde ele diz que ele seria ressuscitado em 3 dias. Quando o anjo falou para José que Jesus haveria de nascer e que ele não precisava condenar Maria com respeito à gravidez, ele disse que o seu nome seria Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Sabe o que isso quer dizer? É que Jesus iria congregar com o seu povo. Ele iria tabernacular com o seu povo. Ele não precisaria mais de tabernáculo, de templo. Ele estaria agora conosco, com o seu povo. Então, agora quando se trata da igreja, a igreja agora tem Deus conosco. Não precisa mais de templos, não precisa mais de tabernáculos. Nós somos o templo. Nós somos a habitação de Deus. Nós somos a morada de Deus. O tabernáculo, o templo, apenas estava apontando para este momento. Eles estavam apenas mostrando que chegaria um tempo em que Deus iria tabernacular, da palavra tabernáculo, conosco. Ele estaria no meio do seu povo. Nós seríamos moradas dele. E é exatamente esta ideia quando Paulo diz edificados nele, construídos nele. E a edificação, obviamente, é para cima, é para o alto, é para o céu, é para Cristo. Então, o que Paulo está ensinando para a igreja de Colossos é exatamente isso. Está mostrando a eles que aquilo que o Antigo Testamento apontava está se cumprindo, que é Cristo, o próprio Deus encarnado, tabernaculando com o seu povo. Por quê? Porque os gnósticos negavam que Cristo, sendo Deus, tivesse encarnado. Mas ele encarnou. E é isso que Paulo está defendendo. Ele está mostrando que agora ele habita no meio do seu povo. Ele está mostrando que esta construção sobre Cristo é para a morada de Deus no Espírito. Sabe o que ele quer dizer? Juntando esse texto com Efésios, ele está dizendo o seguinte: a igreja agora, eu falo igreja dos verdadeiros crentes, a igreja invisível, aqueles que são realmente convertidos, a igreja de Cristo, espalhada no mundo, que é composta dos verdadeiros crentes, não de quem é membro, às vezes membro não é crente, estou dizendo de quem de fato é convertido. Esses verdadeiros crentes, que compõem a igreja de Cristo,
têm uma união espiritual com Ele. Estão ligados espiritualmente com Ele. Estão enraizados nele. Estão alicerçados nele. Há uma comunhão espiritual, mística com Ele. É algo que não dá para explicar. É no Espírito Santo de Deus que move nesse corpo cujo cabeça é Cristo. E nele nós somos edificados. Então, quando Paulo diz isso, ele está dizendo o que ele diz, por exemplo, em outra carta. Quando ele diz assim, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9. Paulo diz, edifício de Deus, sois vós. Quando os homens, liderados por Nimrod, construíram a Torre de Babel, a ideia de Nimrod era juntar as tribos da época com os seus vários deuses, construindo um prédio, um edifício, que tivesse um único sacerdote para todos os deuses, que era Nimrod, para que ele pudesse governar o mundo. É a primeira tentativa de globalização. Então eles intentavam e pensavam que através daquele edifício, eles teriam uma comunhão e poderiam chegar a um conhecimento elevado da divindade. Exatamente o que os gnósticos pensavam. Mas nós sabemos bem o fim daquilo, porque Deus confundiu as línguas e aquilo tudo se desfez. Desçamos e confundamos. Então, quando nós olhamos para essa ideia de edificação, é o que Deus está dizendo assim, este edifício sou eu que estou construindo. Este edifício é legítimo. Esta torre é verdadeira. Esta torre vai te levar à presença de Deus. Por quê? Porque ela é fundada sobre Cristo. E a edificação dela é a partir de nós. Nós somos as pedras desta edificação. Nós somos os tijolos desta edificação, unidos pelo Senhor. E assim nós crescemos como igreja em direção a Cristo, em direção à santidade, em direção à honra a Ele. E é exatamente esta a ideia que Paulo aqui quer dizer. Mas quais as implicações para a igreja de Colossos? Os irmãos de Colossos deveriam saber que o único alicerce, verdadeiro alicerce, é Cristo. Não era o gnosticismo, não eram os judaizantes, não era a estratégia deles, não era a filosofia deles, não era o raciocínio falazes deles. O que Paulo quer mostrar para esses irmãos de Colossos é que, tendo eles este alicerce, que é Cristo, deveriam então construir sobre ele a sua casa espiritual. Se os gnósticos afirmavam que eles poderiam chegar a um conhecimento elevado de Deus através da sua filosofia, Paulo está dizendo que através de Cristo nós podemos conhecer os mistérios de Deus. Se você olhar o capítulo 2, verso 2, ele fala assim, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus em Cristo. Paulo usa a palavra mistério de forma proposital. Por quê? Porque os gnósticos diziam sobre mistério, sobre ter conhecimento de mistérios místicos. E Paulo diz, os mistérios verdadeiros estão em Cristo. E somente nele vocês podem conhecer esses mistérios. Somente neles vocês podem crescer. Paulo está mostrando para essa igreja de Colossos que construir sobre Cristo é ter a certeza da vitória sobre o pecado, e sobre a morte e sobre o inferno. É ter a certeza que estará com Cristo eternamente, porque esse edifício é sobre Ele. E cresce para Ele, para a glória dEle. O que Paulo está dizendo é que tudo é dEle, para Ele são todas as coisas. E quais as implicações desta edificação para a igreja de Cristo hoje?
Primeira coisa que nós podemos contextualizar desta passagem para a igreja hoje, atual, é que a edificação em Cristo, a construção da nossa vida espiritual, tanto é individual como coletiva. O que isso significa? Que a responsabilidade na igreja é individualizada. Você é individualizado diante de Deus, como eu sou, e ninguém vai justificar você diante de Deus. É você e Deus. Então essa edificação é nossa responsabilidade individual. Ninguém será justificado por outros. Ao mesmo tempo, essa edificação é coletiva. É a igreja, coletivamente. Mas só é possível coletivamente ela crescer sobre Cristo se individualmente as pessoas crescerem. Por exemplo, quando você está com alguma parte do seu corpo enfermo, o seu corpo sente. Se você machucar o seu pé, você vai mancar. Então é preciso tratar individualmente para que o coletivo cresça. Então, tanto é edificar a igreja em Cristo individualmente, como coletivamente. Segundo, edificar a nossa vida sobre a igreja, sobre Cristo, e agora tratando individualmente, é lutar, como nós hoje de manhã falamos, do John Piper, a mensagem fantástica dele no YouTube, onde ele fala que a nossa guerra é contra o nosso pecado. A nossa luta, a nossa violência deve ser contra o nosso pecado, e não contra os outros. Então, lutar, guerrear contra o nosso orgulho, contra a nossa arrogância, contra o nosso egoísmo, contra nossas vontades pecaminosas, de tal forma que Cristo seja visto em nossas escolhas, ações, pensamentos, desejos, vontades, conversas e assim por diante. Isso é edificar em Cristo. É crucificar o eu e achar somente Cristo em nós. É agir como Cristo agiria. É falar como Cristo falaria. Com amor, com firmeza às vezes. Mas agir como Cristo agiria em nosso lugar, conforme o seu padrão de conduta. Isso é lutar contra o nosso erro. Edificar em Cristo. É exatamente isso. É exatamente o que Paulo diz, se você olhar o capítulo 3 de Colossenses, verso 17. Paulo fala exatamente isso. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo que fizerdes, em palavras, em ações, em obras, faça em nome do Senhor Jesus. O que isso quer dizer? Tudo que eu fizer, eu tenho que me perguntar se Cristo faria isso que eu fiz. Eu tenho que ver se a minha, como diz o irmão leu o texto de Pedro, sede santos, porque eu sou santo. Mudar a conduta por causa de Cristo. Mudar a vida por causa de Cristo. É buscar a santidade na vida a todo tempo. Lembra que eu disse sobre esses termos, que é algo contínuo. Paulo está dizendo isso é edificar constantemente, dia após dia, dia após dia. Não tem férias para a santificação. Tem muitos crentes que às vezes viajam e dizem, aqui ninguém me conhece. Não tem pastor, não tem presbítero, não tem irmão, e eu posso beber, eu posso ir para a festa, eu posso fazer isso ou aquilo outro, porque agora eu estou sozinho aqui. Isso só prova que provavelmente nunca foi convertido. Porque o que nós somos, devemos ser em qualquer lugar. Não podemos usar máscaras.
Não podemos ter um comportamento em casa, um na igreja, um no trabalho, um na rua, ou no trânsito, no ponto de ônibus e assim por diante. Devemos ser aquilo que realmente devemos ser, crentes. Lutar contra o nosso pecado, lutar contra o nosso erro, lutar contra o nosso orgulho, isso é edificar a nossa vida em Cristo. Não devemos construir a nossa vida cristã sobre outros fundamentos que não seja Cristo. Isso é uma contextualização da passagem. O que seria construir a nossa igreja sobre outro fundamento que não seja Cristo? Se a igreja de Colossos estava correndo o risco de construir sobre o gnosticismo e o legalismo judaico, nós corremos o risco de construir a nossa igreja sobre hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia é uma palavra grega usada para personagens teatrais, que vive um outro personagem. Vive um personagem no palco e outro na vida real. Então, a palavra hipocrisia que é usada na Bíblia por Jesus e por outros autores, é usada no sentido de que é ter uma outra cara, ter uma outra postura. E ter posturas é o crente camaleão. Muda de cor de acordo com o ambiente. Então, de acordo com o lugar, ele tem um comportamento. Isso é construir sobre falsidade, sobre hipocrisia. Construir a igreja sobre um alicerce falso, política. O que é a política na igreja? Não é a política de Brasília. É a política da falsidade no tratamento. Te trato bem, mas eu não gosto de você. É a política da boa vizinhança. E não é algo que Deus aprova. O que é construir a igreja sobre alicerce falso? Construir sobre o poder monetário. Sobre pessoas que têm dinheiro. E tratar pessoas que têm dinheiro melhores porque elas têm dinheiro e o dízimo é maior. Isso é construir sobre questões monetárias, materialismo, é um alicerce falho e fraco. Construir a igreja sobre alicerce que não é Cristo, é construir sobre o orgulho e a arrogância da igreja. Por causa de algumas vitórias, por causa de algumas conquistas, por causa de algumas coisas, pensar que pode se vangloriar destas coisas. Cristo não compartilha sua glória com ninguém. Construir a igreja sobre outro alicerce é construir sobre estratégia humana, confiar no braço do homem, confiar em homens, confiar em estratégia de homens, e não no Senhor, não na providência de Deus, não no governo de Deus, não na direção de Deus. Construir a igreja sobre outro alicerce é construir sobre o pecado encoberto. É considerar o pecado encoberto algo que não deve ser resolvido, como nós estudamos hoje de manhã sobre Davi. Construir a igreja sobre outro alicerce é construir sobre o emocionalismo. O que importa é o sentimento e não a razão. O que importa é o que eu sinto e não o que eu devo fazer. O que importa é o que eu quero e não o que Deus manda eu fazer. É criar sobre emocionalismo. E outros alicerces que nós conhecemos bem, é a teologia da prosperidade, é a teologia da maldição hereditária, é o G12 que já passou, é o dente de ouro que já foi, é a lagartixa, a doutrina da lagartixa, de grudar na parede pelo poder do Espírito Santo, é a doutrina do urro santo, é a doutrina, e aí por diante, todos esses são alicerces de palha, porque o único que permanece é Cristo. Esse é o alicerce que dura. Como o Senhor Jesus falou, que o homem que pratica estas minhas palavras é semelhante ao homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. É este homem, é esta igreja construída sobre a rocha que suporta todas as coisas. Terminando, aplicando agora para esta igreja aqui. Nós fizemos aplicações gerais, igreja e evangelho de um modo geral. Agora, para esta igreja, quarta igreja,
para mim e para você. Quais aplicações desse texto? Primeira coisa, é uma pergunta. Sua vida está edificada em Cristo? Sabe como que evidencia se está? Se as pessoas que convivem com você vê Cristo em você. O seu marido vê Cristo em você? A sua esposa vê Cristo em você? Os seus filhos veem Cristo em você? Os seus pais veem Cristo em você? A igreja vê Cristo em você? Os seus colegas de trabalho vê Cristo em você? Os seus colegas de faculdade, de escola, veem Cristo em você? Os seus vizinhos, eles veem Cristo em você? Embora eles não saibam dizer o que é, mas eles veem em você Cristo? Não é só uma parte que deve ver Cristo em você. Todos que convivem com você. Você pode dizer, não, mas no meu trabalho as pessoas veem Cristo, elas te veem pouco. Quem pode dizer mais que eles veem Cristo é a nossa família, que convive conosco mais. Mas acima disso, você é edificado em Cristo? Você decretou guerra contra o seu pecado? Como nós citamos John Piper, você declarou guerra contra o seu ego, o seu eu. Você declarou guerra para poder enxergar a vida com outros olhos. Porque edificar a sua vida sobre Cristo é exatamente ter esta crucificação do eu. Você tem crucificado o seu orgulho, a sua arrogância, a sua prepotência na cruz. O que isso quer dizer? Eu vou abrir mão de mim por causa de Cristo. É fácil? Para mim não é. Mas é só se edificar em Cristo. Sabe qual é o problema, meu irmão, minha irmã? É que o nosso tempo massageia o ego do homem. Então o que importa é que o homem sente, o que importa é que o homem goste. E a igreja tem caminhado para isso. A igreja evangélica, eu digo. E aí tem criado crentes mimados, crentes imaturos, crentes de telhado de vidro, crentes que não sabem crucificar o eu em Cristo. Antes de pregar para você, esse texto foi pregado para mim. E eu me pergunto todos os dias, Senhor, nesta situação eu estou crucificando o meu eu? Às vezes eu não crucifico e deixo o eu aflorar. Mas nós temos a obrigação de crucificar o eu. Porque se não crucificar você está demonstrando não ser crente. Eu quero terminar dizendo uma coisa para você. John Piper disse assim: o diabo não te leva para o inferno. Quem te leva para o inferno é você, o seu pecado. O diabo não tem poder sobre a sua vida para te levar para o inferno. Quem te condena, o que te condena ao inferno é o pecado que habita em mim e em você. Então, o nosso maior inimigo não é o diabo. Não são as pessoas. Não é o sistema. Não é o mundo. Não é a sociedade. Não é o pecado dos outros. Nosso maior inimigo, preste atenção nisso, em nome de Jesus,
sou eu e você. Somos os nossos maiores inimigos. Porque se você vencer você e eu me vencer, Cristo é glorificado e nada nos abala, nada nos afasta, nada nos derruba, nada nos desanima, porque aí nós sabemos em quem temos crido e a quem servimos. Eu quero terminar citando Paulo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Que o Senhor nos abençoe. Amém.